Já pensou, de repente você monta um PC, faz um upgrade, compra uma placa nova, uma placa forte aí, e descobre que a sua placa já não é capaz de rodar mais nada? Ainda bem que isso aí é no mundo fictício dos games. Pois é, no mundo fictício dos games parece que as placas de vídeo estão começando a sofrer. E o que acontece agora que você tá com uma placa de vídeo nova, mesmo que seja da nova geração, e os jogos estão pedindo cada vez mais? Será que o seu PC ainda vai conseguir rodar os novos jogos, ou você já vai precisar pensar no upgrade? A gente resolveu testar com um dos lançamentos mais recentes, o Alan Wake 2, para descobrir se os requisitos mínimos, se o que ele mostra lá, realmente é fiel. Será que as configurações básicas para rodar tudo no mínimo é o que o seu PC tem? Ou será que nem isso ele vai conseguir? Você já deve ter notado que os requisitos para rodar os jogos estão cada vez mais altos. Mesmo com placas da nova geração, se você tiver comprado aí uma RTX 40 ou mesmo uma RX 7000, pode ser que não seja suficiente para conseguir sequer rodar esses jogos a 60 FPS. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E isso é o pesadelo do PC Master Race. Imagina você ter que rodar a 30 FPS, que nem os consoles da nova geração. Mas eu tenho más notícias para você. Talvez você precise começar a se preparar para essa nova realidade. Eu não posso acreditar nisso. Mesmo com todas as artimanhas da tecnologia, com DLSS, com FSR, alguns jogos já começam a rodar abaixo dos 60 FPS e, olha, não é nem problema do... Ah, mas eu não quero rodar tudo no Ultra. Eu nem tô falando de rodar no Ultra, perceba, eu estou falando de rodar a 60 FPS já é um problema. Isso começou com alguns jogos mais recentes, eu acho que o que mais chamou atenção foi o Cyberpunk 2077. Não por isso, não pelos bugs. Quer dizer, também pelos bugs, mas depois que eles consertaram os bugs, todo mundo percebeu que, mesmo otimizado, o jogo era muito pesado para rodar no hardware atual. É verdade, ainda dá para você rodar numa 2060, numa 3060, numa RX 6600, mas placas mais antigas você já precisa colocar os detalhes no mínimo, você já precisa diminuir resolução talvez, ou usar um FSR da vida para as placas que não tem suporte a DLSS. E isso continuou. Alguns jogos que foram lançados começaram a mostrar algumas deficiências das placas, como falta de VRAM, no caso de Hogwarts Legacy, por exemplo, ou no caso do... como é que é o nome do Forspoken? É esquecível esse jogo, ninguém se importa com ele. Mas ele também teve um pequeno probleminha com o VRAM. Alguns jogos começaram a mostrar algumas limitações do hardware. E o problema é, para quem tá querendo comprar uma placa de vídeo para Full HD, não tem muita opção. Essas placas aqui são as placas realmente mais populares, não tem nada de mais poderoso. Você já tem que começar a comprar placas que seriam para resoluções mais altas. Parecia que as coisas estavam estabilizando, alguns jogos que foram lançados até estão mais leves para rodar, mas a gente entrou na discussão do será que tá pesado ou será que tá mal otimizado? E aí no meio dessa discussão toda surgiu o Alan Wake e a sua lanterna. Esqueceram de acordar o Alan por, sei lá, uns 12 anos mais ou menos, e quando ele acordou ele chegou chutando tudo que era hardware que tinha por aí. Um pouco mais. Os requisitos mínimos e recomendados para rodar o jogo são um pouco assustadores, afinal é um jogo de terror pro seu hardware. E aí a gente pegou aqui as configurações dos requisitos mínimos para rodar o Alan Wake 2. Aqui para rodar no mínimo a 1080p 30 FPS, no mínimo. Não vai dar não. Que não vai dar, pai! Você precisa de 16 GB de RAM, como a gente já vinha dizendo há muito tempo que isso aí é o mínimo realmente. O CPU, um i5-7600K ou AMD equivalente, ou seja, um processador de 4 cores, 4 threads. O equivalente seria um processador da primeira geração, ou talvez da segunda geração dos Ryzen. E uma GeForce RTX 2060 ou uma RX 6600, para você rodar no mínimo. E a coisa só piora, tá? Porque você não deve ter notado ali, mas tá escrito preset baixo com DLSS ou FSR, o que significa que você não está de fato rodando nativamente em Full HD. E para armazenamento, 90 GB e a recomendação é um SSD. É bem provável que rode no HD, mas essa altura do campeonato eu acho que já deu para entender o recado, né? Você não vai querer ficar um pouco abaixo disso. O recomendado para você rodar na antiga, né, naquele sonho que existia de rodar em Full HD 60 FPS no preset médio com DLSS e FSR no modo Performance, que é jogar a resolução lá embaixo, mas lá embaixo mesmo, muito lá embaixo, você precisa também de 16 GB de RAM, um Ryzen 7 3700X com 8 cores e 16 threads, ou um Intel equivalente com 8 cores e 16 threads, uma RTX 3070, exatamente, uma 3070 para Full HD, você entendeu bem, ou uma 6700 XT com 8 GB de VRAM.
não tem opção sem ser 8 GB de VRAM. E para armazenamento os mesmos 90 GB de SSD. Bom, de novo, a gente tá falando em Full HD. A gente nem vai partir pro Quad HD, 4K, que é assim, para esse jogo é um nível de burguesia, né, mais de 8.000. Que nojo. Então o que a gente se ateve aqui foi justamente a Full HD. Será que o brasileiro médio vai conseguir rodar o jogo? A gente tentou com todas essas placas que estão aqui. Tudo isso? Nós pegamos as placas mais populares e as placas que estão ali dentro das recomendações e pegamos CPUs também. A gente pegou o Ryzen 7 3700X, pegamos um equivalente ali do i5, que seria um Ryzen 3 3300X, não é exatamente o equivalente, porque ele tem 4 cores e 8 threads, ele tem um bom IPC já, não é um processador de 4 cores, 4 threads, tipo o Ryzen 3 1200, que daí seria descer muito, mas a gente já tá ali numa média, que é de um i3 10100, um i7 de 7ª geração, com 4 cores, 8 threads, ou qualquer outro processador aí com 4 cores, 8 threads, já dá pra ter uma noção. As placas de vídeo, a gente pegou as placas de vídeo da geração atual e algumas das gerações anteriores. Pegamos aqui a boa e velha RTX 2060, que, né, foi uma das placas mais vendidas da série RTX 20. Pegamos a RX 6600, uma placa bem popular, porque o preço caiu bastante. A RTX 4060 Ti, que seria a placa mais poderosa da NVIDIA para Full HD, ou pelo menos recomendada para Full HD. A 4060, a 3060, que hoje é a placa mais popular da Steam. E a RX 6750 XT, que sim, é uma 6700 XT refrita. E é isso. Testamos aqui nas configurações que foram recomendadas para o jogo para ver se a gente consegue atingir a taxa de FPS que ele diz aqui, ou se esses requisitos são fake. Eu reconheço, esse aqui não é exatamente o hardware mais acessível do mundo, mas é o que o jogo pede. Então a gente resolveu testar aqui. Nós testamos em Full HD nos presets que foram recomendados aqui pela Remedy e também testamos no preset do PlayStation 5 para ver se a gente tá tomando pau do console ou não tá tomando pau do console. No console roda trintinha, com Ray Tracing, várias artimanhas e tal, mas é trintinha. Nossa, ruim. Agora, será que no PC, o PC Master Race ainda consegue fazer os 60 FPS? Pelo menos nas configurações recomendadas para 60 FPS. A gente vai descobrir aqui nos testes, rodamos aí com o Ryzen 3 3300X nas configurações de entrada, né, pro preset baixo, para onde ele é recomendado, e depois a gente migrou pro 3700X, onde ele é recomendado aqui para rodar 60 FPS. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, a diferença de performance, né, o que o CPU acaba impactando, onde a GPU vai impactar, e a gente vai ver um pouquinho sobre o tal do upscaling, que agora, como vocês perceberam, deixou de ser uma muleta e agora virou uma prótese. Vai ficando pior. Para os testes aqui a gente utilizou nossa bancada AM4 e também testamos a bancada AM5. Na bancada AM4 nós utilizamos aqui o Ryzen 3 3300X e o Ryzen 7 3700X, 16 GB de memória DDR4 3600 MHz Kingston Fury Renegade, um SSD M.2 de 2 TB Kingston Fury Renegade, uma placa-mãe X570 Aorus Master e os dois processadores refrigerados por um ML240L V2 da Cooler Master, que é mais do que o suficiente para esses processadores, e uma fonte V850 Gold V2. As placas são essas que vocês estão vendo aqui, que vocês vão ver aí durante os testes, e os presets vocês encontram aí também durante os vídeos. Só para vocês terem uma noção, esse aí é o preset que o Digital Foundry encontrou, que ele é equivalente, pelo menos, né, foi o que ele encontrou equivalente ao PlayStation 5, e aí ele tem aqui o modo Performance e o modo Qualidade. Nós testamos no preset médio e testamos no preset Qualidade do PlayStation 5, porque, pô, a gente não vai perder pro PlayStation 5 no modo Performance, né? Não vai, né? No! God, please, no! No! Vamos começar bem humildão aqui, vamos começar no teste em Full HD, com o preset no mínimo. Como é que é? Com DLSS qualidade. Pô, mas DLSS em Full HD. Então, Lá vem. nesse jogo, meio que é obrigatório. Que coisa absurda. Você ligou o preset, você já toma um upscaling na cara. Oi! Se você tiver com placas da NVIDIA, você vai tomar um DLSS no qualidade. Se você tiver com placas AMD ou que não tem o suporte, você vai tomar um FSR qualidade na cara. O FSR qualidade significa que ele vai renderizar em 1280 por 720, o que é em HD. Sério? O jogo vai estar rodando nativamente em HD e através das técnicas vai estar sendo feito um upscaling. Então, em relação à qualidade de imagem, você já espere um pouco mais de qualidade nas placas da NVIDIA, principalmente porque em Full HD fica bem aparente a diferença entre o FSR e o DLSS em algumas áreas. Nesse primeiro preset, a configuração é um Ryzen 3 3300X, então ainda não é um processador exatamente no fundo da bacia, mas já é um processador com 4 cores, 8 threads, então para um jogo que é super pesado, talvez falte, mas não parece ser o caso. Aqui a gente tem a performance de todas as placas rodando com tudo no mínimo, e a boa notícia é que você consegue rodar com todas as placas que estão aqui, todas elas abrem e funcionam. A má notícia é que nem todas pegam 60 FPS.
Começando lá por baixo, a 2060 não chega nos 60 FPS, nem com DLSS no modo qualidade. Talvez se você colocar o DLSS em outros modos, aí você consiga ver vários borrões, porém com mais FPS. Aqui a gente teve uma média de 51 e mínima de 42. É uma média aceitável, obviamente não é os 60 FPS, mas para rodar tudo no mínimo já mostra que a 2060 já não é mais, né, o mínimo recomendado, apesar dele estar no mínimo recomendado para 30 FPS. Você pode travar ela e rodar 30 FPS estáveis, ou pode rodar aqui oscilando ali, ou mexer num DLSS da vida. A qualidade não tem muito o que tirar. E detalhe, a gente não tá rodando com Ray Tracing. A RX 6600 consegue rodar com a média de 60 FPS, fez 65 de média, mas as mínimas ficam na casa de 51 FPS. Então você tem 60 FPS, mas não são exatamente estáveis, né? Em alguns momentos você vai ver uma oscilação no gameplay. A 3060, que é a placa mais popular, felizmente consegue rodar com média de 70, mas a mínima fica perto da RX 6600, que é bem estranho, né? Só 4 FPS acima, 53 FPS de mínima, ou seja, em alguns momentos vai ter uma queda para baixo de 60 FPS. Depois a 3060 aparece a 4060, que apesar de não ter tanta diferença de performance assim geral em relação à 3060, aqui ela tem uma diferença bem boa. São 13 FPS de diferença na média e quase 10 FPS nas mínimas. Então ela consegue entregar uma média de 83 e mínima de 61. Então a primeira placa da nova geração que consegue empurrar aí 60 FPS é a 4060. Depois a gente tem a 6750 XT, que fica bem próxima, na verdade, da 4060 Ti, só 5 FPS de diferença. Então, apesar de parecer, por a Nvidia ter utilizado o Alan Wake para fazer propaganda das RTX e do DLSS 3.5 com Ray Reconstruction, na verdade, as placas da AMD rodam bem esse jogo, pelo menos as placas da série 6000. Se você pegar uma placa da série 5000, aí já vai ser bem diferente, justamente porque a placa não possui os recursos de hardware necessários para rodar, então ela vai apanhar bastante de uma 2060 Super, por exemplo. A 4060 Ti fica na frente com média de 100 e mínima de 70, mas como eu disse, a média é basicamente a mesma, você não vai notar diferença da 6750 XT para 4060. Mas como a gente gosta de se aventurar, a gente foi aqui também pro médio, e no médio as coisas ficaram um pouquinho diferentes. Aqui para rodar no médio, nós mantivemos a mesma bancada, mas mudamos o processador. Agora a gente roda com o Ryzen 7 3700X, que é o recomendado para esse preset, o que é curioso, né, uma vez que ele usa DLSS no modo performance, o que joga a resolução nativa lá para baixo. Então nesse ponto, acho que a Remedy deu uma bagunçada. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o 3300X conseguiria rodar na mesma média que a gente tem aqui, porque as médias não mudam muito, né? A 2060 ainda consegue rodar acima dos 30 FPS, mesmo no médio, mas um detalhe é que aqui, nesse preset, o DLSS vai pro modo performance e o FSR também. E aí a gente tá renderizando nessa resolução aí que eu tenho até vergonha de falar. Horrível. Mas aqui a gente tem mais FPS, o que é curioso, porque é um preset médio, não é um preset performance. Mesmo assim, aqui a 2060 fez uma média de 49 e mínima de 36. Então é o suficiente para você rodar acima de 30 FPS, travar 30 FPS e ter uma experiência muito boa, na verdade. Eu não sei se eu usaria esse preset por eu estar em Full HD e ter o DLSS no modo performance, ou o FSR no modo performance. Eu provavelmente sacrificaria outras coisas e rodaria no modo qualidade. Eu não recomendo o DLSS abaixo do qualidade em Full HD, assim como eu não recomendo o FSR. O DLSS é mais usável em Full HD do que o FSR em Full HD. O FSR acaba sendo meio que uma medida de desespero, mas, por outro lado, se não tiver alternativa, a 6600 consegue rodar também acima dos 30 FPS, na verdade ela consegue 63 FPS de média, mas as mínimas são de 34 FPS, então assim, a oscilação foi bem grande, né? E é curioso, porque supostamente você tá rodando numa resolução mais baixa, mas algum detalhe que você ativa com o médio pesa mais na 6600 e derruba as mínimas lá embaixo. Então apesar de dar pra você rodar aqui na casa dos 60, as mínimas não vão ser muito boas. A 3060, a placa mais popular da Steam, roda com 69 de média e 53 de mínima. Eu diria que tá rodável, tranquilo, mas de novo, eu preferia sacrificar alguns outros detalhes para manter o DLSS no modo qualidade. E aqui a 4060 Ti e a 6750 XT tem basicamente a mesma performance também, são as duas melhores placas para você ter essa experiência, pelo menos sem o Ray Tracing. Se a gente comparar as médias que a gente está tendo no médio e no low, ou no mínimo, a gente tem basicamente as mesmas médias, né? Com a diferença de que a gente perde muito nas mínimas, nas placas de entrada. Então a 2060 e a 6600 acabam perdendo bastante nas mínimas, né? Então é curioso. No restante a gente vê basicamente a mesma performance, não tem quase nenhuma diferença de performance das duas placas, todas elas conseguem entregar a mesma performance que a gente já via, mesmo trocando de processador, mesmo mudando o preset. E isso se dá por conta justamente de diminuir a resolução nativa e se calçar em cima, né, do upscaling para poder compensar essa diferença. Então é uma escolha esquisita da Remedy colocar o preset médio e o preset baixo com diferentes
diferentes configurações de upscaling. Se fosse de repente um preset médio com DLSS qualidade, a gente provavelmente veria uma penalização bem maior, mas ainda assim é o que eu recomendo para vocês. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas a gente ficou curioso com esses requisitos da Remedy e resolvemos testar mais algumas coisas aqui. Como, por exemplo, e se a gente utilizar o 3300X numa 4060 Ti, a gente vai ver diferença? E a resposta é não. A performance que a gente tem do 3700X pro 3300X é basicamente a mesma coisa. 98 de média e 73 de mínimo. Então, como eu falei para vocês, o CPU claramente não é o limitador. E já que eu falei para vocês que eu não recomendo, né, esse preset médio com DLSS Performance, qual seria a alternativa? Bom, a alternativa seria esse modo PS5 qualidade com o DLSS qualidade. Então, se você pegar ele no modo qualidade, ligar o DLSS no modo qualidade, seguir essas configurações aí que o Digital Foundry fez, você vai ter uma penalização pequena de performance aqui, na verdade, se você pegar a 4060 Ti, saiu de 98 de média para 87 de média e de 73 de mínima para 65. Mas você vai notar uma melhoria na qualidade visual e uma estabilidade maior também. Eu desconfio que essa queda que teve nas placas de entrada, né, na 2060 e na 6600, foi justamente por dropar demais a resolução. Então isso pode gerar uma instabilidade aí no sistema. Sinceramente, é uma experiência muito melhor e pelo menos você não vai estar tomando pau do console, até porque você vai estar rodando com muito mais FPS. Afinal, você também pagou muito mais do que num console para montar o seu PC. Outra coisa que a gente resolveu testar também é se de repente a gente meter um outro processador, será que muda alguma coisa? E a resposta é não, obviamente que não muda. Se nem do 3300X pro 3700X muda, não é colocando o 7950X que vai mudar alguma coisa. A diferença de performance é praticamente nula. O que a gente tem aqui é uma melhoria nas mínimas, como eu falei para vocês. Em alguns casos isso acontece quando você muda um hardware, mesmo com limitação de GPU, quando você tem gargalo de GPU, ou seja, limitador é a GPU no sistema, se você mudar um pouquinho do clock de memória, se você mudar um pouquinho do processador, pode ser que melhore. Nesse caso aqui é bom lembrar que a gente partiu para DDR5 também, né? Nós saímos de DDR4 e fomos para DDR5, agora com 32 GB, 6.000 megatransfer por segundo. Não é a quantidade de memória, mas também a taxa de transferência que pode mudar. A quantidade de memória, 16 GB, é mais do que o suficiente, como vocês conseguem ver aí no consumo do sistema. Mas 7950X consegue algumas mínimas melhores, então significa que se você não tiver uma boa placa de vídeo para rodar o Alan Wake, não vai ajudar muito. Chateado, decepcionado. Felizmente a gente tem uma boa placa de vídeo aqui pra gente poder testar isso. A Big Chunga, a 4090. Então a gente resolveu colocar a 4090 para ver o que acontece se a gente rodar em Full HD com a 4090 com tudo que tem direito. Bom, aí a gente manteve o 7950X para ver justamente qual que é a limitação, né? Até quantos FPS daria para empurrar. Porque a impressão que dali você mudando de CPU, você fala, nossa, mas não muda nada. Não muda nada porque a limitação é a GPU. Esse jogo pede muita GPU mesmo. Nós testamos aqui no modo PlayStation 5 qualidade e o FPS ficou em 89 de média e 71 de mínima com a 4060 Ti. Aí depois a gente testou no modo DLSS Performance no médio, né? No preset médio com DLSS Performance. Vocês viram que mudou um pouco ali. O FPS foi para 100 de média e 79 de mínima. Mas se a gente colocar uma 4090 com o mesmo preset médio com DLSS Performance, a gente consegue ver que na verdade existe muito mais espaço para você empurrar. Então o limitador ali é a GPU. O CPU mesmo consegue empurrar o que tiver de GPU e é até que bem otimizado o jogo para CPUs com vários cores e threads. Você vê que um 7950X conseguiu empurrar bem, claro que ele tem um IPC muito bom, mas a gente conseguiu praticamente dobrar o FPS trocando de placa de vídeo. A gente meio que não dobrou o valor na placa de vídeo, né? Tem mais do que o dobro de uma 4060 Ti, mas pelo menos a gente conseguiu o dobro de FPS. Tá brincando comigo, pegadinho? Não é legal para Full HD ainda. Porque essa placa não é para Full HD, né? Pois é, faz sentido. E se a gente for para 4K, que é a casinha da RTX 4090? Fácil, né? 4090 empurra qualquer coisa. E ela empurra mesmo, exceto o Alan Wake. O Alan Wake, quando ele acorda, meu querido, aí não tem 4090 para segurar. Nós testamos aqui em 4K no High, com Ray Tracing no High, que é o máximo que a gente consegue sem DLSS. Porque todos os testes nós fizemos sem Ray Tracing. Se você quiser, você pode rodar Ray Tracing nessas placas. Você só não deve rodar Ray Tracing nessas placas. Na 4060 Ti você tem uma margem para ligar talvez no mínimo o Ray Tracing. Na 4060, na 6750XT, se você for ligar o Path Tracing, F para sua placa de vídeo, porque Path Tracing com AMD não vai rolar. Mas as placas da NVIDIA até tem uma margem, obviamente que não numa 2060, né, numa placa de entrada, mas se você tiver uma 4060 Ti, quiser rodar 30 FPS com Ray Tracing até dá. Agora, para 4090, se você não ligar o DLSS, não vai estar dando. Ela fez uma média de 26 e mínima de 21, o que para uma 4090 é assustador. A gente tem uma placa que atropelava basicamente qualquer coisa que viesse pela frente, mesmo sem DLSS. Tem mudado nos últimos títulos e Alan Wake não é uma exceção. Sem o DLSS rodando em 4K nativo, a gente não consegue chegar nem nos 30 FPS. Mas tudo bem, é uma placa só de mais de 10 mil reais, então tá tudo bem. Nem fodendo! Se a gente for rodar em 4K com RT no alto e DLSS no modo qualidade, que é o recomendado para uma 4090 da vida, você consegue 46 FPS de média e 38 de mínima.
O que você deve imaginar que também não é o ideal. Eu gostaria muito de rodar com tudo no talo e com DLSS no modo qualidade a pelo menos 60 FPS, mas você vai ter que rodar como os pedestres do PlayStation 5, rodando ali a 30 FPS travadinho. Vai ter uma experiência sensacional, pagando mais do que o dobro do PlayStation 5 só na placa de vídeo. Otário. Como diria o Jensen. It just works. Everything just works. Mas calma, nem tudo está perdido. Você ainda pode recorrer ao preset 4K no alto sem Ray Tracing. E aí você consegue rodar a 60 FPS de média, mas na mínima 55 FPS. Então se você quiser rodar em 4K com uma 4090, com uma qualidade legal, com um FPS legal, você vai ter que usar os presets. E eu diria mais, eu diria que você vai ter que usar o preset do PlayStation 5 no qualidade mesmo, se você quiser ter um equilíbrio bem bacana. Para 4K dá para você rodar com DLSS no modo equilibrado, até no modo performance dá para você rodar em 4K. Esse jogo ele tem também o DLSS 3.5 com o Ray Reconstruction, que muda bastante, mas é bastante mesmo. Dá uma olhada, por exemplo, nos comparativos que o Digital Foundry fez, e só o fato de ter o Ray Reconstruction já muda bastante na qualidade da imagem. E aqui a gente tá falando de praticamente um outro mundo para a grande maioria das pessoas. Infelizmente o jogo não torna acessível o Ray Tracing. Será essa a ideia da Nvidia, tornar acessível o Ray Tracing com a série RTX 40, com a RTX 30? Falhou rude. Ainda dá para rodar, até porque o preset aqui, eu não sei o que se passou pela cabeça deles, mas o preset utilizar o DLSS no modo performance para colocar no médio, é tipo, você sobe um degrau e quebra a perna do cara e derruba ele mais 3. Caraca. E ele tem que subir com as mãos, então não faz sentido nenhum, pelo menos pra mim. Eu entendo qual que é o objetivo deles, mas não faz muito sentido. Você colocando no preset e ativando o Ray Tracing, faz sentido, né? Mas o preset com o Ray Tracing não vai atender todo mundo, infelizmente, pros anseios do PC Master Race, que é rodar a 60 FPS. Ah, não, aí ele extrapolou. Então sim, os jogos estão ficando cada vez mais pesados. Não é falta de otimização, o Alan Wake é bem otimizado, e não deixe de rodar o jogo, ou não deixe de jogá-lo só por conta de não conseguir rodar o Ray Tracing no seu PC, porque mesmo sem Ray Tracing, o jogo é bem bonito. Claro, se você puder, use o Ray Tracing, porque nesse jogo faz diferença e faz muita diferença. Tem alguns cenários que é da água pro vinho. Porém, tem outros que a Remedy conseguiu fazer um bom trabalho com a rasterização tradicional mesmo, e eles conseguem entregar uma boa experiência. A imersão é um pouco maior com o Ray Tracing, eu diria que faz muita diferença em alguns cenários, principalmente em detalhes, e a junção de todos esses efeitos é que trazem uma imersão maior. São aqueles vídeos que a gente vê da Unreal Engine 5 rodando coisas maravilhosas, sim, tudo aquilo é com muito Ray Tracing, com todos os recursos. O jogo traz inclusive a implementação de Path Tracing, né, como a gente viu lá no Cyberpunk 2077, que é ainda mais pesado, uma quantidade maior de raios, uma quantidade maior também de efeitos relacionados a Ray Tracing, com refração, com sombras, com reflexos, com iluminação. Isso realmente muda o jogo, mas como vocês estão vendo, infelizmente é uma realidade que não está acessível para todo mundo, a não ser que você queira rodar nos 30 FPS. Daí para isso, se você tiver em Full HD, as placas que eram para Full HD no passado, como uma 2060 e uma 3060, a 2060 muito provavelmente você não vai conseguir rodar nada com Ray Tracing a 30 FPS, a não ser que você bote no modo performance e tente rodar com FPS que dê. E com a 3060 é possível, mas não recomendável. Para você conseguir rodar com Ray Tracing vai ser alguma coisa na casa de uma 4060 para você ter uma experiência aceitável. E uma 4060 Ti para você ter uma experiência. E uma placa muito mais poderosa do que deveria ser para Full HD para você rodar bem. Esse é só um dos primeiros lançamentos, vão se acostumando porque, apesar de ser um jogo que é pesado, ele está otimizado, diferente de vários outros que nós vimos no lançamento, e os consoles da geração anterior deixaram de ser suportados pelos novos jogos, o que significa que os desenvolvedores estão trabalhando justamente para entregar uma performance e para entregar os recursos nos consoles da nova geração. Então, novas tecnologias são necessárias, o Ray Tracing vai ficar cada vez mais comum e popular e os requisitos vão subindo. E o seu PC vai conseguir rodar? Você tem alguma dessas placas aqui? Você já tentou rodar o Alan Wake? Você vai rodar com Ray Tracing, sem Ray Tracing? Vocês acham que a nova geração de placas de vídeo vai salvar? Vai ter uma evolução grande? Vamos fazer upgrade agora ou esperar a próxima? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho. Se vocês quiserem ver testes com Ray Tracing em Full HD, para descobrir qual é o mínimo que você precisa para rodar em Full HD com Ray Tracing, deixa o like aí, compartilha esse vídeo. Se chegar na quantidade X de views que a gente acabou de bolar na nossa cabeça, sai o vídeo também. Vai depender do upscaling.